sabia que o remédio que você está tomando para aliviar a dor pode estar acabando com o seu organismo? Não? Anti-inflamatórios. Vilão ou mocinho? Fica comigo até o final para a gente saber um pouco mais sobre isso. Bem-vindos a esse canal onde a gente disseca mistérios do corpo humano, saúde e práticas melhores e saudáveis para uma vida plena. Hoje a gente vai falar sobre os anti-inflamatórios. Antes disso, a gente precisa saber o que são os anti-inflamatórios. Será que eles são realmente benéficos ou estão prejudicando a sua saúde como um inimigo oculto? Bom, os anti-inflamatórios são os medicamentos mais utilizados para alívio de dor, melhora na inflamação e até na febre também. Dentro dos anti-inflamatórios, nós temos duas principais categorias, que são os anti-inflamatórios não esteroidais e os anti-inflamatórios esteroidais. Os esteroidais são chamados comumente como os corticoides. Esses não esteroidais, por exemplo, o ibuprofeno, são um pouco menos agressivos para o corpo humano, mas ainda assim causam efeitos adversos com o uso prolongado ou indiscriminado do medicamento. O inflamatório, ele é um processo natural do nosso organismo para nos recompor. Ele é um processo fisiológico, como nós chamamos, através de uma injúria sofrida em algum tecido, seja ele a pele, seja ele muscular, né? Quando você vai na academia, pega um peso que não está acostumado, no outro dia você sente aquelas dores, é um processo inflamatório se instaurando. Seja qualquer tipo de injúria, o processo natural é o processo da inflamação. E quando acontece essa injúria em algum tecido do corpo humano, são liberadas algumas moléculas que ativam o nosso sistema de defesa. Essas moléculas DUMP e BUMP, elas vão ativar todas as nossas células de defesa para liberar alguns mediadores, que a gente chama de mediadores anti-inflamatórios, algumas outras substâncias para começar o processo todo de restauração daquele tecido, de reparação daquele tecido. Além das células e moléculas que são ativadas no local da injúria, o nosso fígado está trabalhando, liberando algumas outras moléculas, os nossos rins liberando outros mediadores também, porque o nosso corpo, o corpo humano, ele é sistêmico, ele não é um isolado, porque o corpo humano, ele é sistêmico. Eu posso ter sofrido uma injúria aqui no meu dedo, de ter cortado num papel, por exemplo, só que todo o organismo está trabalhando, mesmo que em baixa escala, para que aquela injúria seja reparada. Partindo disso, os anti-inflamatórios não esteroidais, que não são usados hormônios neles, né? Eles vão ali, numa fase mais inicial, inibir alguns mediadores inflamatórios para que a inflamação seja um pouco mais branda, os sinais, sintomas mais brandos, para a recuperação do tecido ser um pouco melhor. Já os esteroidais, os anti-inflamatórios que se utilizam de hormônios, têm um mecanismo de ação um pouco mais complexo e por isso são um pouco menos recomendados, né? É claro, dependendo do seu médico, da sua injúria, mas eles são um pouco mais agressivos. E por ser um pouco mais agressivos, pode ter efeitos colaterais um pouco piores do que os anti-inflamatórios que não se utilizam de hormônios e esteroides, por exemplo. Os anti-inflamatórios são amplamente utilizados, né? Para artrite, uma pós-lesão, até dor de cabeça, algo do tipo. E a gente sabe todos os benefícios que os anti-inflamatórios possuem. E até faz a gente recuperar um pouco melhor em alguma injúria, alguma lesão. Nos atletas, permitem que eles voltem em menor tempo às suas atividades normais. E também o anti-inflamatório associado às outras práticas saudáveis faz com que, por exemplo, os atletas ou a pessoa que se lesionou por algum motivo ou outro volte às suas atividades e à sua função normalmente em menos tempo, sem precisar de tanto repouso, né?
É sempre importante a gente ter em mente que todo medicamento, tá? Seja ele anti-inflamatório não hormonal ou os corticoides, eles vão ter efeitos adversos, né? Então é sempre importante verificar com o seu médico, sempre importante não fazer uso prolongado, né? Porque além de injúrias no estômago, fígado, nos rins, a maior probabilidade de doenças cardíacas. Também tem a questão que às vezes as pessoas não falam muito, que é a dependência química. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que não dormem se não tomarem um anti-inflamatório, um remédio para dor de cabeça, porque viram que aquilo deixam eles mais relaxados e tal, e quando vê, a pessoa já está dependente química. Então, como que a gente pode utilizar de medicamentos, de anti-inflamatórios nesse caso, de uma forma mais segura? O cerne da questão é sempre a moderação. Moderação, não fazer uso prolongado, fazer uso quando o médico indica para você, né? A gente sabe que a automedicação é algo crescente e é algo que a gente vê natural, né? Natural, assim, que comum na vida de muitas pessoas hoje em dia, mas é importante a gente sempre saber que tudo aquilo que a gente faz tem um efeito, e a sua saúde pode não cobrar agora com seus 20 e poucos anos, mas ali daqui a um tempo ela pode cobrar. E sempre que possível a gente se utilizar de outros métodos, de métodos mais naturais, não tão agressivos como a medicação. Por exemplo, torci o tornozelo, vou lá e tomo um remédio, não, faz um gelo, bota o pé pra cima, faz uma fisioterapia, um alongamento bem mais discreto antes da academia, após também os exercícios, fazer um alongamento mais discreto, se hidratar mais, é claro, dentro das suas possibilidades, de como é o seu quadro de saúde, né? Sempre com muita responsabilidade. Não vou falar pra você, alongue-se mais se você tem algum artrite reumatoide, por exemplo. Não, o seu médico já te indicou certos medicamentos. Mas adotar decisões, decidir fazer trocas mais saudáveis, o seu corpo sempre vai agradecer. Pode não agradecer agora, mas no futuro, com certeza. E é importante não fazer da medicação, dos remédios, a sua primeira linha de defesa. O seu corpo é inteligente, como eu disse, o corpo ele é sistêmico. Então, tudo que acontece no seu dedinho, o seu corpo inteiro está trabalhando para solucionar aquele problema. Então, não vamos fazer só da medicação a sua primeira linha de defesa, né? Isso é importante sempre também cultivar práticas saudáveis, porque uma pessoa mais saudável, ela se recupera melhor. Então, vamos olhar com esse olhar um pouco mais abrangente, né? Para o corpo inteiro. Compartilha para as pessoas que precisam saber um pouquinho mais sobre isso. E, gente, a saúde, ela é um equilíbrio, né? A gente tem na biologia, na medicina, um termo que a gente utiliza bastante, que é a homeostase. É a capacidade do seu corpo sofrer alterações, injúrias, mas ele retornar ao seu estado de equilíbrio. Então a saúde é isso, não só a saúde física, né? Porque a OMS hoje, ela já instaurou o conceito de saúde muito mais do que saúde do corpo físico, mas também da mente, né? A questão da espiritualidade. Então fazer trocas, escolhas mais inteligentes vai fazer uma diferença gigantesca na sua saúde a médio e longo prazo. Então até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar a explorar o universo do corpo humano e das práticas mais saudáveis para uma vida plena. Obrigada por ter ficado até aqui. Até a próxima!